Eu sou Evaldo José Bisac Rodrigues. Sou médico foniatra e otorrinolaringologista. Foniatria é a especialidade médica que diagnostica e trata desvios da maturação, da aprendizagem e do desenvolvimento. Portanto, diz respeito à fala, à leitura, à escrita e à organização e adaptação ao ambiente. Hoje, vou considerar a aquisição do conceito de espaço-tempo, que é fundamental para a integração da criança ao ambiente e para a alfabetização, e as consequências da falha nessa aquisição. Então, existem crianças que têm exame neurológico normal, assim como os resultados de exames como a tomografia computadorizada, ressonância magnética, eletroencefalo e exame genético, que apresentam importantes desajustes na interação e na adaptação ao ambiente, ao lado de comprometimento da comunicação, o que coloca as famílias em perplexidade por não encontrarem um motivo que justifique o seu problema. Para explicar o porquê dessa situação, que é funcional, vou fazer os seguintes comentários. Imagine você receber uma visita à noite em sua casa e acontece um apagão. É possível que você saia da sala e vá até o último cômodo da casa e pegue um maço de velas que está à direita na segunda gaveta de um armário, sem esbarrar em nenhum obstáculo. Com certeza, a sua visita não seria capaz dessa realização. Esse objetivo só pode ser alcançado porque você tem incorporado, tem na sua cabeça, o espaço em que você vive, graças à interação repetitiva com o seu ambiente. Com isso, quero dizer que toda atividade tem uma finalidade, um objetivo, ou seja, está na dependência de uma relação causa e efeito que depende do conceito de espaço-tempo que foi adquirido e que rege o nosso dia a dia o tempo todo. Na realidade, esse jogo acontece desde o momento em que se acorda, quando são definidas a roupa que se vai vestir, as prioridades do dia, os meios para atingi-las e até o tamanho do passo e o peso do pé no acelerador para cumprir determinada distância. É a nossa constante conversa interior. Pois bem, toda essa habilidade começa a ser adquirida e desenvolvida desde o nascimento, na interação da criança com o seu ambiente através dos movimentos que realiza. Inicialmente atabalhoados, os movimentos aos poucos vão se tornando mais precisos. Imagine uma criança de 10 meses sentada no chão que tem à sua frente um objeto. A sua tentativa de alcançá-lo vai revelar a falta de medida, da direção e da força do movimento. Poderá trazê-lo de encontro a si com tanta força que ao bater na boca poderá jogá-la para trás. Depois de algum tempo, o movimento terá medida, direção e força adequadas. Mais interessante é a observação de uma criança entre 3 e 4 anos brincando com bola. Pode chutar antes da bola chegar, depois que a bola passou, acertar a bola sem direção. Depois de pouco tempo, acertará a bola, a direção e a distância. Nesses exemplos, fica nítida a melhora da atividade motora no domínio do espaço e do tempo, que está sendo adquirido e desenvolvido. Ao mesmo tempo em que isso ocorre, estão amadurecendo todos os sentidos que garantem melhor informação do ambiente. Aparece a fala, em que as palavras vão vestindo os conceitos que estão sendo adquiridos pela exploração do ambiente cada vez mais eficiente e mais rica. É um jogo virtuoso que vai dar condição à criança de estabelecer preferência por objetos, por pessoas, por comida. Também surgem comportamentos e atitudes em que nitidamente se observa que está presente o jogo abstrato da relação de causa e efeito. Veja como exemplo a situação de uma criança que por volta de um ano e meio, vai ao pediatra em que uma pessoa vestida de branco pica o seu traseiro. Durante algum tempo, também fica aos berros no sorveteiro que está vestido de branco. Mais tarde, continua a berrar no pediatra e ir contente ao sorveteiro. O estímulo roupa branca continuou o mesmo, mas nas duas situações ocorreram percepção e sentimento que calibraram emoções e comportamentos diferentes. Desse modo, o dia a dia vai fornecendo contextos e situações em que a dinâmica das relações causa e efeito vão se tornando cada vez mais sofisticadas. Inclusive,
na aquisição de conceitos mais abstratos, como da noção de perigo, que é um jogo que acontece numa dada situação em que se juntam a experiência anterior e um fato do momento e se antecipa um possível resultado que poderá levar a risco pessoal. Pois bem, acontecem disfunções em crianças que, repito, têm exame neurológico e demais exames de investigação normais em que esse jogo não acontece ou acontece de maneira distorcida. Nos casos mais graves, os estímulos ambientais também não são percebidos, de tal forma que parece que a criança está envolta em uma carapaça. Ganha peso e cresce, mas a interação com as pessoas e o ambiente não acontece ou é muito pobre, geralmente vinculadas à procura de alimentos. Prevalecem atitudes de agitação, de agressividade e episódios de choro intenso, difíceis de serem controlados, como acontece no autismo. Porém, ao lado de casos como esses, de acentuada falha na incorporação do ambiente, na grande maioria das crianças em que essa distorção está presente, o comprometimento acontece com menor intensidade. Isso viabiliza a interação e a integração ao ambiente e a capacidade de comunicação mais preservadas, que nos casos mais leves são muito próximas daquilo que se poderia considerar como normal. Entretanto, todas essas crianças não deixam de apresentar atitudes e comportamentos que, baseados na qualidade das relações causa e efeito que conseguem realizar, as colocam em defasagem quando comparadas com as de outras crianças da mesma idade, nível de estimulação e experiência. Isso faz com que as famílias as considerem infantilizadas ou imaturas. São desatentas e inquietas. Terão provável mau desempenho no rendimento escolar. É muito sofisticada a relação som-letra na escrita e letra-som na leitura. Também é importante observar que quase todas as crianças apresentam alguma alteração na comunicação oral, troca de sons na fala, ou relatos mal organizados, ou pobreza de vocabulário, de conceitos e de abstração mais refinada. Apesar do comprometimento da comunicação oral, da fala em particular, ser o aspecto que mais chame a atenção, em muitos casos nem sempre é o mais importante do quadro clínico, como se deduz pelo que foi até aqui colocado. Em todas essas situações, o tratamento é feito com a utilização de substâncias neurotróficas, sem contraindicação, com o objetivo de melhorar a condição que permita a percepção e a incorporação do espaço e do tempo. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de todas as outras habilidades, com a ajuda das terapias, que se fizerem necessárias, no ambiente clínico que será mais favorável para o rendimento do trabalho a que se propõe. Informações detalhadas e resultados do tratamento você encontra no site www.foniatria.med.br.